Antigo sucesso de vendas e referência em bom espaço e custo-benefício, o tempo passou para o guerreiro Sandero. Agora que ele já está prometido de morte pela própria Renault, com o nome inclusive já descontinuado e DNA sobrevivendo apenas no Stepway, será que realmente já é hora da gente se despedir do hatch da marca francesa? É o que a gente vai descobrir na nossa avaliação de hoje do Sandero S-Edition 1.0 aspirado 2023. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Sandero foi lançado aqui no Brasil no final de 2007, já como linha 2008, na esteira do Logan, que já chegou causando burburinho por conta do seu baixo custo de aquisição, manutenção e amplo espaço interno. Mas foi para a linha 2015 que o Sandero recebeu um visual externo muito mais sofisticado, um interior mais trabalhado, ainda que mais simples, e no ano de 2015 a versão verdadeiramente esportiva RS 2.0 e que emprestou parte do seu visual aqui para o S-Edition, mais especificamente a frente com o para-choque da versão esportiva e o farol da antiga versão pré-facelift dessa segunda geração do Sandero, o interior com teto preto e alguns detalhes de acabamento. Nessa versão S-Edition você encontra também essa lanterna em fumê, contribuindo um pouquinho mais para essa cara de invocado, apesar do motor 1.0. Esse carro foi oficialmente descontinuado em novembro de 2022, mas agora em março de 2023 ele continua aparecendo no site da Renault junto do Stepway. Sim, o nome Sandero morreu, mas ele continua vivo através do Stepway, que é vendido nas versões Zen com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, que substitui esta versão aqui, Zen com motor 1.6 e câmbio manual, e a Iconic também com motor 1.6 e câmbio CVT. O Sandero já pode ser um pouco antigo, mas aqui debaixo do capô bate um coração ainda relativamente novo, que é o motor SCE lançado em 2016. E olha, mola gás, hein? Acho que é a primeira coisa que você repara quando abre o Sandero, assim como a manta acústica aqui de baixo. Mas olha, a gente não tem nenhuma pintura aqui debaixo do capô, no berço do motor como um todo, né? Então é direto no primer. Inclusive a gente vê as massas de solda, né, bem expostas. Enfim, alguns detalhes aí que acabam denotando uma dualidade desse carro, né? Capricho aqui, muita simplicidade aqui. Mas enfim, o motor, o que a gente tem? O SE é um motor totalmente alumínio, 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas. Ele tem duplo comando variável em admissão e no escape, e ele tem também diversas tecnologias que ajudam a diminuir atrito e favorecer o consumo de combustível. Então a gente tem alternador pilotado, bomba de óleo de pressão variável, e aqui é um motor que de potência máxima dá 82 cavalos no álcool e 79 na gasolina, a 6.300 rotações por minuto. É um motor que corta 6.500, talvez poderia gerar um pouquinho mais, né? E de torque a gente tem 10,5 kgfm no álcool e 10,2 na gasolina, a 3.500 rotações por minuto. No lançamento desse motor, a Renault falou muito que ele era um motor muito forte em baixa, que 90% desse torque máximo já estava disponível a 2.000 rotações por minuto, o que seria 9,4 kgfm ou 26 cavalos de potência. Então, é um motor ainda bem mais moderno do que o carro em si. E aqui a gente não tem o tanquinho de partida a frio, e como muita gente prefere, a gente tem a sincronia das polias feita por corrente, o que aumenta aí o intervalo de manutenção desse componente, né? E do resto do carro? Em termos de arquitetura, a gente tem uma derivação da plataforma B que surgiu na Renault também em 2002. Originou o Twingo de segunda geração, o Clio de quarta geração, e aqui a gente tem a sua variante B0. Não é vírus, calma. É uma variante que é usada principalmente pelos veículos da Dacia, né? Com entre-eixos alongado e algumas simplificações.
Falando em simplificações, esse carro foi avaliado pelo Latin NCAP pela última vez em 2019, ainda em um protocolo mais antigo e mais brando. E ele foi avaliado 2 vezes em dezembro daquele ano. E o porquê disso? Na primeira avaliação, o carro foi muito mal. Inclusive, a instituição averigou que os airbags laterais, que já eram de série no carro naquela época, eram muito pequenos e muito menores do que o Sandero colombiano e europeu. E que, inclusive, a estrutura foi muito fraca em proteção lateral dos ocupantes. Então, rapidamente, a Renault reagiu e lançou mão de alguns reforços aqui na lateral, para deixar a proteção aos passageiros melhor, e também uma bolsa de airbag lateral maior, a mesma do Sandero europeu. Ainda assim, não é um carro referência nesse sentido. E de tamanho, a gente tem um carro de 4,7 metros de comprimento, 2,59 metros de entre-eixos. A gente tem um carro de 1,53 m de altura, sem considerar a antena Teletubby, claro, e 1,73 m de largura, sem os retrovisores. É um carro que pesa na faixa de 1.050 kg e tem vão livre de 14 centímetros. Então ele é bem um hatch, um pouquinho mais bombado sim, mas sem fugir aí da média dessa categoria. A gente tem suspensão McPherson lá na dianteira e eixo de torção aqui atrás, com pneus 185/65 Aro 15. Uma medida muito boa, bem alta, o que te dá uma segurança muito legal em termos de buracos. Muito bom também saber que lá na frente a gente tem discos de freio ventilados, ao contrário do que a Fiat, por exemplo, insiste em fazer até hoje, que é lançar mão de discos sólidos nos seus carros 1.0. Então também um ponto muito positivo para o Sandero nesse sentido. Se o motor é novo, o interior já segue por outro caminho. A gente tem basicamente o mesmo painel que a gente encontrava no Sandero lançado lá em 2014. Ou seja, a gente tem um visual correto, não vou dizer que eu acho que é um painel feio de maneira nenhuma, mas ele é flagrantemente simples, tá vendo? As texturas, tudo é muito simples. Inclusive, olha, você consegue ver direitinho aqui, né, pela marca onde a bolsa do airbag tá armazenada, né? E você inclusive consegue achar muitos parafusos expostos, né? Então, olha, a gente tem aqui no porta-copos, a gente tem ao redor do carro em diversas partes, né? E a qualidade dos comandos, inclusive do ar-condicionado, olha, como é algo bastante simples, né? Esse botão que o diga, tá vendo? Tudo no carro remete a uma pegada até meio soviética. Mas apesar disso, a gente tem uma ergonomia ok. O que a gente tem? Um banco que poderia ser um pouco mais comprido. Reparem, falta um pouquinho de apoio para a coxa. O apoio da lombar é só correto, ele incomoda um pouquinho em trechos mais longos. Ele é bem pronunciado aqui no meio das costas, mas pelo menos a gente tem um apoio de cabeça que não te empurra para frente, o que é um ponto muito positivo. A gente tem regulagem de altura milimétrica, tá vendo? Então, ponto positivo. Assim como a regulagem de altura do cinto. Alguns carros mais modernos, como o 208, o Cactus, que também são veículos franceses, não oferecem mais a regulagem de altura do cinto, né? O que é muito estranho. E o volante tem regulagem apenas de altura. É daquela que despenca, né? Mas olha, a altura até num campo ok. Poderia ter a regulagem de distância para você se encontrar melhor aqui, especialmente se você for mais alto. Mas o banco está bem centralizado com o volante, muito bem centralizado mesmo, assim como os pedais. Aqui a gente tem um ótimo apoio para o pé, que seria o quarto pedal, apesar dele ser um pouco próximo e olha, deixar o joelho um pouquinho flexionado, tá vendo? Isso aqui pode ser que incomode um pouco. E aí no carro manual, para quem gosta de dirigir, o ponta-taco aqui também é moleza, fácil, que é um ponto que me agrada bastante pessoalmente. O painel é 99% idêntico ao Sandero de 2014, mas aqui a gente tem as marcações intermediárias ali de 65 e 70, por exemplo, muito mais claras do que eram antigamente. São maiores e muito mais bem definidas. Mas tirando isso, mesma coisa, sem nenhuma alteração, inclusive naquela tela digital ali do lado direito. Então ali a gente tem uma medição de consumo médio, a gente tem um consumo instantâneo, a gente tem a autonomia restante com o que você tem no tanque,
A gente tem quantos quilômetros você rodou desde zerar a última vez. A gente tem a média de velocidade também nesse mesmo percurso. Temperatura externa, odômetro total, odômetro parcial. E o que eu acho que é muito legal, quantos litros de combustível você gastou desde a última vez que você zerou o consumo e voltando aqui para o consumo médio. O volante também é uma peça nova, é a mesma do Clio europeu e eu pessoalmente gosto bastante dele, por mais que aqui nessa versão a gente não tenha nenhum comando, né, nos raios do aro. Eu acho que é uma peça gostosa, tem uma pega legal, um espaço legal para colocar os dedos. E a central multimídia você comanda aqui pelo clássico comando satélite aí, típico da linha Renault, né? Então, aumentar o volume, abaixar, atender, mudar a fonte. E aqui atrás tem uma rodinha que você pode passar de música ou de rádio. E aqui você altera o modo também, né? Exige uma certa adaptação. Eu não ando muito de Renault, mas toda vez que eu ando eu consigo me encontrar muito bem com esse tipo de comando. Aqui na central a gente tem uma tela de 7 polegadas, bem fosca. As cores são um pouquinho lavadas e com uma usabilidade bem antiga, né? A gente vê um sistema operacional bem antigo, melhor dizendo. Então, olha, a gente tem botões aqui em cima, mas toda a cara dela remete diretamente a 2014, que é quando, né, essa central surgiu no Sandero. Mas a gente tem o espelhamento via Apple CarPlay e Android Auto. E que, claro, vai permanecer o problema da tela um pouquinho lavada, das texturas um pouquinho ruins. Mas tá vendo, você consegue usar sem grandes problemas aqui, fazendo o espelhamento via cabo. O problema que a gente tem aqui é o posicionamento dessa entrada USB, que é junto da central e olha, a tomada é em cima da tela, não abaixo. Se fosse abaixo, pelo menos você poderia deixar aqui e deixar aqui embaixo nesse espaço. Não que você não possa, né? Mas nesse caso o cabo vai ficar cruzando a tela. E aqui, só para mostrar para vocês, eu deixei meu celular aqui em cima nesse porta-objetos. Que, convenhamos, é péssimo para esse tipo de uso. Porque o seu celular vai ficar pegando sol, vai esquentar e, pior ainda, ele vai ficar visível para quem está do lado de fora do carro. Ou seja, mais cobiçado para roubos. Então, isso aqui realmente foi só para mostrar porque não é o lugar ideal. Se você deixar aqui embaixo mais escondido, você vai ter o cabo à frente da tela aí, sim, com frequência. E também, como o espaço aqui embaixo é ruim, pode ser inclusive que, dependendo do jeito que você deixar, sua mão enrosque com o cabo aqui na hora de usar o câmbio, né? Então, realmente uma solução que não é ideal aqui nessa tela. E para contribuir internamente com a cara de versão esportivada, teto preto, que muita gente gosta. Eu gostava menos antes, hoje eu já vejo com bons olhos, mas isso aqui tende a esquentar mais com o carro estacionado no sol, não tem como fugir. E a padronagem dos bancos é até bem bonita, tá vendo? Existe um trabalho aqui, horas, né, que foram gastas aqui pensando. Então uma costura branca, uma costura dupla, uma textura interessante aqui no meio. E a gente vê um padrão parecido também nas portas, que tem um revestimento em tecido muito leve, mas que não tem nenhuma espuma, né? Então, realmente é mais por conta de visual do que pela comodidade de deixar seu braço apoiado em um lugar que seja um pouquinho mais macio. Vamos dar uma olhada agora se o entre-eixos de quase 2,60 m paga as contas ali atrás no Sandero. O entre-eixos é bem generoso, é o maior da categoria, inclusive. Mas números frios são apenas números frios, né? Fala muito alto nessa hora o packaging do carro, né? E aqui o Sandero realmente deixa a desejar. Eu me lembro que da última avaliação que eu fiz dele, em 2019, do GT Line 1.0, eu já tinha ressaltado que o espaço poderia ser melhor para as pernas e tinha piorado em termos de percepção com o tempo. E agora, 4 anos depois, olha, ficou pior ainda, né? A gente tem carros muito menores nessa categoria em termos de entre-eixos que oferecem mais espaço. Então aqui com esse banco regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura, eu tenho 4 dedos aqui no meu joelho para o encosto, o que é um vão livre muito discreto considerando essa dimensão do entre-eixos, né? Aqui a gente também tem pouco espaço para mexer os pés. O desenho do banco também atrapalha a movimentação das canelas, tá vendo? Então realmente não agrada nesse sentido. Mas ele é um carro bem largo, olha só, um carro bastante largo mesmo,
E esse banco totalmente plano ajuda a aproveitar um pouco desse espaço lateral, por mais que acabe sendo um pouquinho desconfortável. Até falando um pouquinho nesse assento, esse carro tem 2.700 quilômetros rodados. E este assento, este lado do assento e também este lado do assento já estão cedendo. Incrível, né? Eu estou sentado aqui e eu estou tombando para fora do carro, o que é muito desagradável. E quem anda aí de táxi, Uber ou, enfim, aplicativos de mobilidade como um todo, com certeza já pegou algum carro da Renault e notou esse mesmo problema, né? Então, é algo que a gente vê que infelizmente é característico da marca, né? E aqui atrás a mesma simplicidade que a gente encontra na frente, né? Então, olha, a gente tem um pequeno porta-copos, mas a gente tem um pequeno, mas pequeníssimo porta-objetos na porta também, até menos útil do que esse porta-copos, né? Não dá para aproveitar muito. Um espaço também bem bom para a cabeça. Olha, o que falta, vamos dizer assim, de espaço para a perna, acaba sobrando um pouquinho aqui na cabeça. Nenhuma luz aqui atrás, o que é sempre um ponto negativo, e um ponto que também me chamou muito a atenção. Esses bancos me parecem ser mais bojudos do que aquele do GT Line que eu avaliei há alguns anos, o que pode explicar esse espaço talvez um pouquinho menor. E olha só como a bolsa do airbag fica sobrando aqui, olha. Apertando você sente ela bem firme, inclusive, tá vendo? Isso porque, como eu disse, né, a bolsa do carro brasileiro era menor do que a do carro europeu em quase 10 litros, se eu não me engano. Então aqui claramente lançaram mão de uma solução rápida para atender do ponto de vista de segurança, mas acabou ficando um tanto quanto feio nesse sentido. Essas lanternas em LED com esse prolongamento adentrando a tampa traseira são novidade do facelift da segunda geração do Sandero. E olha, elas ficaram bem bonitas, eu devo dizer, por mais que ela não converse tanto assim com o resto do carro. São lanternas em LED, a Renault até orgulhosamente deixa aqui do lado Renault LED Light Design. Uau! Talvez deveria ser em francês, né? Mas enfim. Ficaram bem bonitas, bem legais. E é bom ver também que o Sandero continua com a abertura elétrica do porta-malas direto na tampa, né? Então não é aqui que você vai procurar, é aqui. Muito discreto, acho que é uma solução de muito bom gosto. E que te dá acesso a um porta-malas de 320 litros. Até hoje, o maior da categoria, né? Passados aí tantos anos. Acho que ficou bem claro que aqui a Renault deu mais porta-malas e tirou um pouquinho do espaço de quem vai lá atrás. Enfim, questão de escolha, né? Mas o acabamento também é bem simples, né? A gente tem batente totalmente metal, não tem nenhum revestimento aqui, a não ser perto, né, da trinca. Revestimentos nas laterais também bastante simples. Detalhe muito curioso que acompanha o Sandero há um tempo, né? As ferramentas são fixadas aqui no canto, então aqui a gente tem o macaco, e aqui do outro lado a gente tem a chave de roda, pelo que me parece. E aqui de baixo, não é mais uma grande novidade, né? Mas uma ótima notícia para quem teve o Sandero de primeira geração. Porque desde 2014, né, com essa mudança, o step vem debaixo do carro e por dentro do carro, né? Antes ele vinha por baixo e por fora, o que era terrível para calibrar, deixava o step sempre sujo e pior, muita gente era roubada e sequer sabia até precisar do step, né? E aqui a gente tem um step integral, exatamente da mesma medida das rodas de serviço, que é um ponto muito positivo. A gente tem um ponto de iluminação aqui na traseira, 2 ganchos para sacolas leves, né, ganchos de plástico, e como vocês podem ver ali, olha, fixação top tether para cadeirinha, né? Aqui fechamento central, tudo bem, sem problemas nenhum nesse sentido. Vamos então dar uma volta aqui com o Sandero, e acho que a primeira coisa que é muito interessante comentar é sobre a assistência da direção. Olha, ela tem um peso bem razoável, mas é muito inusitado
como é uma direção com a centragem um pouquinho fraca, tá vendo? Em velocidades de estrada, inclusive, é um carro que você precisa ficar corrigindo o sentido com bastante frequência, né? Então é aquele carro que, por exemplo, você está dentro da faixa, fez um desvio, você precisa voltar a direção para você não ficar desalinhado para nenhum dos dois lados, né, que você tem esterçado. Ela é uma direção com assistência eletrohidráulica ainda, e é um carro com diâmetro de giro de 10,6 metros, né? Poderia ser um pouquinho melhor. E também é uma direção razoavelmente lenta. A gente está falando aqui de 3,4 voltas de batente a batente. Então, o peso por si só aqui não é exatamente um problema. Por mais que algumas pessoas sejam mais sensíveis a essa questão, acho que o grande ponto aqui realmente é essa questão da centragem. Mas se a direção passa essa primeira impressão tanto quanto negativa, acho que aqui deu para mostrar muito bem, né? Tá vendo? Por outro lado, a suspensão agrada bastante. Aqui a gente está rodando num trecho de asfalto bem liso, muito bom, mas a gente rodou com esse carro em São Paulo e no asfalto terrível que a cidade tem, ele é um carro que te dá uma paz de espírito muito grande, porque ele tem um curso de suspensão muito bom, ele tem pneus muito altos, o que te dá uma segurança em termos de buraco e um funcionamento absolutamente silencioso. Então, do ponto de vista de conforto da suspensão, a gente tem um carro absolutamente irrepreensível. E aqui, nessas curvinhas aqui da Estrada dos Romeiros, a gente tem um carro que mostra que também tem um comportamento correto, apesar de não ser tão preciso assim. Então a direção entrega um pouco dessa sua limitação técnica, é um carro que rola de maneira bem perceptível nas curvas, mas como a gente está falando de um veículo largo, com pneus razoavelmente largos também, é um carro que apoia bem e te dá segurança, mesmo se você estiver fazendo curvas mais fechadas, com um pouco mais de emoção, igual eu estava fazendo ali atrás. Então acho que a gente tem o cobertor puxando mais para o conforto, mas ainda entregando um comportamento muito mais do que correto em termos dinâmicos. É óbvio que se tivesse o controle de tração e de estabilidade seria mais interessante, não porque o comportamento do carro ficaria melhor, mas caso o motorista se excedesse de alguma maneira, desse alguma bobeira, né, é sempre muito bom ter uma salvaguarda extra aí de um item, né, um componente que a gente sabe que efetivamente salva vidas. O câmbio também agrada, mas com algumas ressalvas. A gente tem um comando de transmissão que acaba, não é mais a varão, igual no Sandero que usava os antigos motores da Renault. Então a gente tem uma transmissão muito mais leve do que antes, que vibra muito menos do que antes, inclusive ela transmite bem menos impactos, né, daquela questão de cochinização, às vezes que não é muito bem feita, do que aquela transmissão com comando a varão, mas ela ainda poderia ser um pouquinho melhor. Os engates são precisos, são razoavelmente leves, mas em alguns momentos você ainda sente uma certa trepidação ou vibração que acabam destoando aí de veículos mais modernos. E a gente também tem uma relação de marchas bem curta. E esse é um carro que a própria Renault admite que pensou na calibração dele voltada principalmente para a cidade. Isso para deixar o carro com respostas mais rápidas, né? E economizar combustível. Então aqui, por exemplo, a gente tem um câmbio que de terceira, ele vai até cerca de 105, 110 km por hora. E de quinta marcha a 60 por hora, esse carro gira na faixa das 2.000 rotações por minuto. E a 120, ele gira a 4.200 rotações por minuto. Então é um veículo de câmbio bem curtinho. Falando em motor, vou fazer um teste para vocês separarem aqui agora a pegada dele através do conta-giros, né? Então, tô aqui de 20, de segunda, tô na faixa de 1.900, vem uma subidinha aqui, eu tô de ar e com álcool. Vou pisar fundo em 3, 2, 1, pisei. 2.000, 30, 4.000, 50, 5.000, 60,
6.500 cortou a 70. E olha, é engraçado como é bem perceptível o pico de potência a 6.300, né? Exatamente nessa faixa o carro deu uma acordadinha. Mas a promessa aí da Renault dos 90% do torque máximo a 2.000 rotações parece real. É um veículo que tem um motor muito bem disposto em velocidades de estrada e também em velocidades de cidade. Então aqui, perceptivelmente, o trabalho aí da engenharia da Renault para entregar um motor multiválvulas que tem um bom comportamento em todos os cenários, realmente entregou resultado. Mas é claro que, falando de um carro simples, o ruído invade bastante a cabine, né? E eu não estou falando só do ruído do motor, né? Ruído do escapamento você escuta bastante, rodar dos pneus você escuta bastante, até da transmissão você escuta bastante. Então, um veículo onde você percebe claramente onde foi feita a economia, né? Mais uma vez, reparem, vai invadindo sem dó absolutamente nenhuma. Mas é um motor bem gostoso de usar. Acho que muita gente fala ainda, né, que motor 1.0 é muito fraco, é inaceitável, é inadmissível. E claro, são motores mais fracos sim, mas olha, se você souber tocar, o carro anda sem problema absolutamente nenhum. É só o motorista saber usar o câmbio. E felizmente esse câmbio novo, né, com comando a cabo, facilita e muito essa missão. Mas legal, apesar de ser um carro já antigo, de entregar sua idade através das rugas, né, a gente vê que o Sandero continua sendo um veículo bem gostoso de dirigir, né? A gente tem uma embreagem de acoplamento muito fácil, um acelerador muito progressivo, não é aquele acelerador chato que te dá cabeçada, sabe, de fechamento e abertura brusca da borboleta, nada do tipo. A gente tem um ponta-taco que aqui sai facilmente, o que é muito bom para quem é entusiasta como nós, né? Mas ele agrada especialmente quando o assunto é consumo. A gente testou esse carro só com álcool. Andando em São Paulo com ar-condicionado ligado, em trânsito um pouquinho mais intenso, esse carro ficou na faixa dos 9 km por litro, que é um número muito, mas muito bom para as condições que a gente encarou. Com um trânsito mais intermediário, que seria um trânsito médio aí, a gente está falando de um carro que ficou na faixa dos 11 km por litro, um número também muito bom. Em vias expressas, andando ali a 70, 90 por hora, com alguns curtos impedimentos aí, um carro que ficou na faixa dos 15 km por litro, assim como em velocidades de estrada, andando a 90, 100, 110, chegando um pouquinho a 120. Então, realmente, esse motor aqui mostra que a Renault fez um belíssimo trabalho quando o assunto foi conciliar bom desempenho em baixa, bom desempenho em alta e baixo consumo de combustível. Essa avaliação do Sandero é muito marcante aqui para o canal, especialmente para mim, porque representa dois marcos. O primeiro deles é que há 4 anos eu não gravava com o Sandero 1.0. E o segundo deles é que agora nós completamos 15 meses tentando contato com a Renault e eles não nos dão sequer uma resposta negativa. Então por isso a nossa revisita ao Sandero acabou sendo mais rápida do que a gente gostaria. Mas ainda assim, nós notamos que ele tem bons pontos positivos e destacamos 3 aqui. O primeiro deles, definitivamente, é o consumo. É um carro que, ainda que grande, razoavelmente pesado, com pneus razoavelmente largos e um motor de deslocamento baixo, entrega um consumo de combustível muito bom, seja na cidade ou seja na estrada. Então, um baita ponto positivo em relação ao antigo motor 1.0 16 válvulas e ainda entregando um desempenho mais do que correto. O segundo ponto positivo é o acerto de suspensão, que ainda continua sendo uma ótima referência nessa categoria. É um carro que puxa mais para suavidade e conforto, então não tem um comportamento dinâmico tão preciso, por mais que também seja correto. Mas com esses pneus de medida bem generosa, bem bolachão, ele te dá uma segurança, uma paz para rodar em pisos degradados, que é algo de muito valor, especialmente quando se roda aqui na região de São Paulo. O terceiro ponto positivo é o porta-malas, que ainda é o maior da categoria, com 320 litros de capacidade. É um porta-malas de acabamento simples,
com um banco que não é bipartido, mas com uma diferença aí de 20 litros do que seria a média da categoria. E sendo um carro já com bons anos de estrada, a idade do projeto realmente vai ser o seu primeiro ponto negativo. E ser um carro simples por si só não é um problema. O problema é que ele é um carro simples de outros tempos. Isso acaba desdobrando em outros pontos negativos, sendo que o segundo que a gente traz aqui é justamente a segurança. Ele é um carro que saiu de linha sem oferecer sequer como opcional controle de tração e de estabilidade, a não ser na versão RS esportiva. E a mesma coisa acontece na linha Stepway, que continua sendo vendida. E quando ele foi avaliado pelo Latin NCAP em 2019, num protocolo ainda mais brando do que o atual, ele também foi considerado um veículo instável em termos de carroceria e que falhou em proteger os dummies em caso de impactos laterais especialmente. Então, se para você segurança é uma prioridade, muito possivelmente o Sandero não é o seu carro. E o terceiro ponto negativo, que é bem representativo do nível de tecnologia que esse carro traz, é a assistência eletrohidráulica da direção, que é um tipo de assistência que era muito comum há 20 anos, mas que hoje já está totalmente fora de lugar em um mercado onde todos os seus concorrentes oferecem assistência elétrica. E ela é uma direção um pouco mais pesada do que a média. Tudo bem, muitas pessoas são mais sensíveis a isso, outras menos. É uma direção que tem um feeling um pouco estranho em determinadas velocidades, mas ok, isso também você consegue se acostumar. Mas acho que o principal problema aqui é realmente a centragem dela. É uma direção que você precisa ter atenção o tempo todo para manter o carro em linha reta, não é uma estabilidade direcional muito boa. Isso acaba passando uma sensação de carro inseguro dinamicamente, que não faz jus às reais capacidades de curva e os dotes dinâmicos que o Sandero apresenta, que são bem corretos. E voltando à pergunta lá do começo do vídeo, será que realmente já é hora da gente se despedir do Sandero? E olha, por R$ 83.190, que, reforçando, é o preço que a Renault divulga no seu site agora em março de 2023, sim, já é hora de dar tchau para o nosso amigo Teletubby, né? A verdade é que nessa faixa de preço, a concorrência já oferece veículos mais espaçosos, mais seguros, mais equipados, mais modernos, tão econômicos quanto, com bom desempenho, enfim. Não faz sentido você apostar num Sandero se a própria marca já disse que ele está com os dias contados, né? A Renault diz que até 2024 a família Sandero e Logan, pensando aqui também na linha Stepway, não vai mais existir no Brasil. O grande problema é que já faz alguns anos que a Renault promete uma revolução na sua linha, uma repaginação total dos seus modelos, mas nada disso está acontecendo. O que a gente tem hoje é uma linha de veículos muito simples, muito caros, ainda com bons pontos positivos, mas de baixíssimo apelo diante da concorrência. Então, acho que possivelmente, talvez essa seja a nossa última avaliação do Sandero. Se esse carro voltar aqui no canal, com certeza vai ser na sua encarnação de Stepway. Então, tchau Sandero, foi bom enquanto durou. É um carro que eu sempre gostei, eu sempre defendi, só que pelo preço certo, coisa que infelizmente não existe mais há muito tempo dentro da linha Renault. Ficamos assim, deixem sua curtida, deixem suas dúvidas, deixem seus comentários, se inscrevam principalmente, ajuda muito a gente. Estamos rumo aos 100 mil inscritos ainda neste ano, contamos com você para isso. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On.